Nós estamos vindo em uma sequência de palavras, serão 7 no total. E hoje o tema da palavra é: o poder do sangue trouxe libertação. Amém? Quero te convidar para lermos o texto base de hoje. E nós vamos fazer a moda antiga. Eu estou sendo impulsionado nesses dias a voltarmos a ler a Bíblia em pé. Você pode fazer isso? Ai, pastor, deixa eu ficar mexendo com a gente. Eu vou ficar em pé aqui meia hora, gente. Vocês vão ficar em pé só agora. Levanta aí para a gente ler a Bíblia e abre em Romanos, capítulo 7, verso 19. Abre tua Bíblia. Como é que eu acho Romanos, pastor? Vai no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Se não tem a Bíblia impressa, lê no celular, pode ser, ótimo também. E se não tem nenhum dos dois, pede carona para o irmão que está do lado. Irmão, me dá uma carona aí, domingo que vem eu trago a minha. Romanos, a gente vai ler o capítulo 7, do verso 19 ao 24. Pastor, para que ficar em pé? Qual é a diferença? Quando nós estamos em pé, nós estamos passando um comando para o nosso corpo. O comando é de ação. Quem se lembra aqui quando você foi inventar de orar deitado na cama? Alguém já fez isso? Só eu, gente. Como que foi tua oração? Nem viu o amém. Todo mundo que ora deitado não diz amém. Dorme. Por quê? Você está passando um comando para o corpo. É hora de dormir. Vai dormir. Então, quando você for orar de madrugada, fica em pé, porque só cavalo dorme em pé, a gente não dorme. Então você vai orar e vai orar em sentinela, né? Numa posição de firmeza. Então agora também vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Estamos em pé para o nosso corpo entender que é algo precioso, amém? Romanos 7, verso 19 ao 24. Paulo está dizendo assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha o 24. Pergunta de Paulo: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu quero te convidar a fazermos uma oração. Se você puder ainda de pé, deixa a Bíblia na cadeira, deixa o celular aí. Você que está em casa também, é uma oração muito importante. Fecha os teus olhos, pode fechar. Durante o dia a gente não tem como fazer isso, né? Fechou o carro no trânsito, já leva uma buzinada. Fechou os olhos, né, no trânsito, já leva uma buzinada. Fechou os olhos em algum lugar, alguém toma o celular. É uma bagunça. Mas agora aqui você pode fechar os olhos. E nós queremos fazer uma oração, porque hoje é noite de libertação. Eu quero pedir que os pastores, pastoras, obreiros, líderes, intercessores, eles vão estar andando entre vocês. E nós vamos orar agora declarando pela fé que todo mal que possa querer agir contra você seja cancelado em nome de Jesus. Nós vamos diminuir um pouco as luzes do auditório para que você fique mais tranquilo, mas agora se desarme. Se você puder, solte os braços, respire bem fundo aí onde você está, feche os olhos. E hoje será uma noite de libertação. Senhor Jesus, nós oramos no poder e na autoridade do Teu nome, rejeitando aqui no nosso meio toda ação de forças contrárias malignas. Pai, nós clamamos o poder que há no sangue de Jesus sobre a Tua igreja, e nós declaramos agora que todas as prisões espirituais que têm amarrado este homem, esta mulher, sejam quebradas agora no poder da autoridade do Teu nome. Em nome de Jesus, se alguém que está aqui no nosso meio tem sido oprimido por demônios, tem ouvido vozes, visto vultos,
tem sentido opressão dentro da casa, nós rejeitamos agora toda obra do inferno e declaramos que saia em nome de Jesus. Toda obra de macumba, de feitiçaria, tudo aquilo que foi feito em um terreiro, em uma encruzilhada, para destruir esse casamento, para destruir essa juventude, para trazer o vício, demônio de pombagira, demônio de morte, demônio de vício, nós te ordenamos agora, saia em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa vida, sai desse casamento, que seja quebrada agora toda cadeia que prende, toda prisão espiritual. Nós agora como igreja nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e rejeitamos qualquer obra do inferno sobre os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Doenças, enfermidades que são resultado de ações malignas espirituais, nós rejeitamos agora a tua atuação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, pense na tua casa agora, pense na tua família, talvez o marido que não está aqui, a esposa, os filhos. Você que está online, por favor, feche os olhos aí onde você está, porque essa oração está te alcançando aí. Agora nós liberamos uma palavra de ordem, assim como Jesus não pedia aos demônios, Ele ordenava, e Ele nos deu essa autoridade. Nós ordenamos a vocês, demônios que estão trazendo peso nessa família, opressão nessa casa, perturbação noturna nas crianças, nós ordenamos agora, saiam, em nome de Jesus, saiam, sai. A nossa casa não é o teu lugar. Nós rejeitamos toda ação do inferno em nome de Jesus. Permaneça com os olhos fechados só mais um instante. Existe uma obra espiritual acontecendo aqui, um agir do Espírito Santo de Deus neste lugar. Hoje é noite de libertação. E eu quero que você me responda, por favor, todos com os olhos fechados. A intenção aqui não é fazer espetáculo, gente. A intenção aqui não é expor ninguém. Por isso eu insisto, feche os olhos. Mas se no momento em que nós orávamos você sentiu mal, se no momento em que nós orávamos você sentiu uma angústia muito grande em você, uma vontade de sair correndo, sabe, um peso, algo estranho aconteceu em você, se você não sentiu bem, eu preciso que você dê um sinal com a sua mão, que nós queremos orar de forma pontual. Todos estão com os olhos fechados, não é para te expor, é para te abençoar. Então, se enquanto nós estávamos orando, você sentiu mal, levante uma de suas mãos bem alto, porque alguém vai chegar em você e vai impor as mãos sobre a tua cabeça. Os líderes, pastores, ministros, ajudem agora, atentos. Se você sentiu mal na hora da oração, levante uma de suas mãos, que alguém vai orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, fique com a mão estendida até que alguém chegue em você e ore. Os líderes me ajudem, por favor, gente, vamos andar. Tem pessoas com a mão estendida, eu preciso que vocês orem por eles, amém? Em nome de Jesus. Isso, você vai sair daqui abençoado hoje, amém? Isso, gente, isso, não precisa ter medo não. O Espírito Santo de Deus está aqui para abençoar a tua vida, amém? Pastor, eu senti mal, mas eu não vou levantar a mão não, porque eu estou com vergonha. Ninguém vai ver tua mão, a não ser os líderes que vão orar por você. Ore, pode orar, gente, pode pôr a mão na cabeça e abençoar em nome de Jesus. Isso, pode orar com fé. Declare com autoridade, quebrado todo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Espírito Santo, o Senhor é livre para agir aqui no nosso meio. Existe algo do céu acontecendo. Isso, irmão, homens podem orar, mulheres podem orar por homens também, amém? Se tiver algum homem com a mão estendida aí, tiver alguma mulher líder, pode orar pelo homem, em nome de Jesus. Mas eu estou vendo pessoas com a mão estendida ainda, e nós precisamos orar por todos, amém? Isso, em nome de Jesus. Fique com a tua mão erguida, alguém vai tocar em você agora e vai declarar libertação na tua vida, na tua casa. Você não vai para casa sentindo esse mal, você não vai para casa sentindo essa angústia, você vai sair daqui leve, você vai sair daqui abençoado. Se você que está online sentiu mal, em nome de Jesus, coloque uma de suas mãos sobre o alto da tua cabeça aí agora. Se você está online e sentiu mal, Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que toda
rejeição, para que todo ataque do inferno, para que toda opressão maligna que vem agir contra este homem, essa mulher que se sentiu mal, nós cancelamos agora esta ação e liberamos vida. Esse é um ambiente de vida e não de morte. Esse é um ambiente de paz e não de peso. Esse é um ambiente de alegria e não de tristeza. E agora nós profetizamos liberdade em nome de Jesus. Vamos, igreja, se você é livre em Cristo, abra a tua boca e comece a glorificar. Abra a tua boca e comece a dizer aleluia. Glorifica Jesus pela obra que Ele fez na tua vida. Glorifica Jesus porque você é livre nele, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário. E hoje nós estamos livres em Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Todos agora coloque as suas mãos sobre a tua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: eu rejeito sobre a minha vida tudo que não vem de Deus. Eu ordeno agora que toda obra maligna contra a minha vida e contra a minha casa saia em nome de Jesus. Diga: eu sou templo do Espírito Santo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e sobre a minha vida não vale nenhum encantamento e nenhum mal, em nome de Jesus. Levante as mãos e diga: eu sou livre em Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Ele bem forte nessa noite. Aleluia, aleluia. Dê um abraço em quem está ao teu lado antes de sentar e diga para essa pessoa: você é livre em Jesus. Assente aí no teu lugar, respira bem fundo quando você sentar. Vamos lá. Aleluia. Sinta mais leve. O Espírito de Deus já está agindo desde a hora que você chegou aqui, amém? Eu quero te dar uma informação. Todas as vezes que você chega para um encontro neste lugar, todas as cadeiras que você senta já foram ungidas. Quando você entra por aquela porta, quando você entra por aquele estacionamento, você já está entrando em um lugar consagrado, amém? Nós temos orado para que nesse altar aqui se manifeste apenas a presença de Deus. Nós rejeitamos toda a ação de demônios aqui neste lugar. Nós rejeitamos toda a ação de pecado aqui neste lugar, em nome de Jesus. Na nossa comunidade não existe lugar para demônios, não existe lugar para opressão de Satanás, não existe lugar para forças malignas que querem agir. Nós somos uma comunidade livre para a glória de Deus, amém? Então o tema de hoje é: o poder do sangue trouxe libertação. Harriet Tubman é uma abolicionista e ativista americana, disse a seguinte frase: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Amém? Tem essa frase aí para nós? Ó o que essa mulher disse: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Vejam o quanto essa afirmação é séria. Muitas pessoas estão sofrendo aprisionadas e não sabem que estão presas. Muitas pessoas estão vivendo dentro de gaiolas e acham que isso é a vida ideal que Deus tem para elas, e não. Tem um filósofo e romancista russo, Leon Tolstói. Ele disse assim: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Nós lemos aqui um texto de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, e Paulo está dizendo aqui ele está diante de uma dicotomia na sua vida. Ele está falando: o que eu quero fazer eu não consigo, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo começa o texto dizendo: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo. Olha só que sério isso, é o texto que nós lemos. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então nós já lemos o texto, não vou repetir ele todo. Mas o que Paulo está dizendo aqui?
que essa é uma luta que todo ser humano passa. O que Paulo está mostrando aqui, e ele termina o texto dizendo: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então eu e você precisamos entender que todo ser humano carrega dentro de si um desejo profundo por liberdade, e muito disso se deve ao fato de nós nos aproximarmos desse sentimento de Paulo, na incapacidade de realizarmos aquilo que nós realmente entendemos que é certo. Nem sempre eu e você fazemos o que a gente quer e o que a gente sabe que é certo. Às vezes nós erramos, nós escorregamos, nós vacilamos. E é bom que eu te diga que quando Paulo escreve Romanos 7,19, ele está falando de um Paulo antigo, ok? Porque eu já vi pastores e pessoas usarem Romanos 7 para justificar uma vida de pecado. Ah não, gente, eu sou pecador mesmo, porque Paulo disse lá em Romanos. Se nem Paulo conseguia ser santo, ele falou em Romanos 7 que ele tentava ser santo, mas ele continuava pecando. Então se Paulo, que é o cara, Paulo é o 02 praticamente da Bíblia, vivia assim, então eu também, gente, eu até queria ser santo, mas eu não consigo e está tudo certo. Não, Paulo está falando aqui de um Paulo antigo, ok? Esse Paulo foi renovado em Cristo e ele passou a viver a liberdade que Jesus conquistou para ele. Então ele está aqui dizendo de uma condição que nós vivemos. Sim, mas em algum tempo da nossa vida a gente vive talvez nessa prisão, e a gente fica nesse negócio de, meu Deus, e a gente começa a pensar: será que é possível ser livre mesmo? Como eu posso alcançar essa liberdade? Aí eu quero te mostrar hoje como. Porque 700 anos antes de Jesus nascer, Deus usou um profeta chamado Isaías para liberar uma profecia, no qual Isaías disse, a gente não vai ler, mas Isaías disse no capítulo 61, do verso 1 ao 3, ele disse, ele está falando o que Jesus faria, ok? E Isaías fala: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Só que esse texto aqui foi falado 700 antes de Cristo. Passam 700 e poucos anos, Jesus nasce, Jesus cresce, ele começa o seu ministério, e Jesus vai falar o mesmo texto, só que agora é Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus diz a mesma palavra de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora ele fala na pessoalidade, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, eu e você. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, eu e você, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, como que eu posso ser liberto? Em Jesus. A única forma de alcançar liberdade genuína é em Cristo. Então quero trazer alguns pontos para vocês nessa noite, para nós meditarmos. Por meio do sangue de Jesus Cristo, o primeiro ponto é: seja livre do domínio do pecado. Diga comigo: domínio do pecado. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, está na tela para a gente ganhar tempo. Diz a palavra: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre, amém. Preste atenção, o que esse texto de Apocalipse nos mostra é que é por meio do sangue de Jesus Cristo que nós acessamos a libertação do domínio do pecado. Quando você recebe Jesus na tua vida, não existe mais uma dominação do pecado na tua vida. Isso significa que nós não somos mais escravos do pecado. Pastor, mas eu já recebi Jesus e eu ainda peco. Sim, isso pode acontecer, mas é esporádico, é eventual, é de vez em quando. Isso já não é mais a tua natureza, ok? Isso já não é mais natural de você. Então a libertação desse domínio, ela vai acontecer em 3 momentos, preste atenção. O primeiro momento é quando você entrega a vida para Jesus. Nessa hora,
a tua vida é transformada. A Bíblia chega a dizer que nós nascemos de novo, e é isso que acontece. Uma nova vida espiritual é dada para nós, e agora nós começamos a viver em santidade e justiça, e não mais em pecado. A sua identidade mudou de pecador para santo. Será que você pode dizer um glória a Deus por isso? Pastor, mas o pecado ainda escapou. Olha, a Rosana aprendeu a fazer pão, e ela fez um pão caseiro maravilhoso. Só ela aprendeu uma receita grande, e ela ainda não adaptou essa receita menor. Então toda vez que ela faz, dá 3 pães do tamanho dessa caixa aqui. É pão para dar com pau, né? Mas o pão é maravilhoso. Quem mais faz pão aqui? Deixa eu ver, gente. Meu Deus, que derrota, gente. Umas 5 pessoas só. Vamos aprender a fazer pão, gente. Procura a Rosana e pergunta para ela, você vai ver, a receita é facinho. Dá até para nós homens fazermos o pão também, pão gostoso. Mas, por exemplo, quem faz pão? A Rosana faz pão de vez em quando. Ela é padeira? Me ajuda, gente, a pregar. É padeira? Não. Da mesma forma que quem comete um pecado de vez em quando, não é pecador. Esperava um amém, gente. É uma notícia boa que eu estou te dando. Amém? Então, pastor, mas é uma luta. Ei, deixa eu te falar um negócio. Você não é um pecador tentando ser santo. Você é um santo que luta contra o pecado. Uau! Vamos dizer isso junto? Diga, eu não sou um pecador tentando ser santo. Bate no peito e diga, eu sou um santo que luta contra o pecado. Aleluia! Tua natureza foi trocada. Agora é uma natureza nova em Cristo Jesus. Somos santos. Então a primeira coisa para o domínio do pecado romper é entregou a vida para Jesus, trocou a natureza, começou. A segunda coisa é decidir diariamente viver essa santidade. É o que a gente aprende no livro do pastor Luciano Subirá sobre santidade, que é o mais completo que eu já vi. Eu acho que tem na CT Store, e é maravilhoso. E ele vai falar de uma santidade progressiva, uma santidade inicial, quando recebe Jesus, e uma santidade progressiva. O que é a santidade progressiva? Eu fui alcançado por Jesus, me tornei santo, mas agora eu vou viver como santo. Todos os dias eu escolho agir como santo, e eu vou combatendo essa natureza pecaminosa que ainda fica querendo manifestar. E o terceiro estágio, esse vai acontecer no futuro, que será quando Jesus voltar. Nós vamos receber um corpo glorificado. Igreja, olha a notícia boa. A Bíblia diz que esse corpo aqui corruptível vai se tornar incorruptível. Você não vai ter mais desejo por pecado, você não vai ter mais falhas da nossa natureza caída, nós seremos transformados. E aí nessa volta de Cristo, arrebatamento da igreja, nós vamos ter a libertação completa do pecado. Amém? Então, o segundo ponto que eu quero trazer para você, o primeiro é, nós somos livres do domínio do pecado. O segundo é, seja livre da culpa do pecado. Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, veja comigo. Efésios 1, 7 e 8, Paulo disse, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Preste atenção, quando Paulo usa a expressão aqui, redenção, ele está trazendo um termo técnico, um termo, para que nós possamos entender aqui, é o grego apolutrosis. Essa palavra redenção quer dizer uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. É uma libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Vocês se lembram quando nós tivemos nós moramos em um estado maravilhoso, né, gente? Nós não temos criminalidade praticamente aqui no nosso estado, nós não temos sequestro mais aqui em Goiás. O último sequestro que eu lembro foi, se eu não me engano, assim, grande, né, com proporções maiores, foi do irmão lá do Zezé de Camargo, né? Vocês lembram quando ele foi sequestrado? Inclusive foi uma ação terrível, né? Eles violentaram ele, cortaram uma parte da sua orelha, mandaram para a família, uma coisa assim terrível, né? E a ameaça deles, eu me lembro muito bem disso, que era, olha, nós vamos picar o irmão de vocês inteiro até que ele morra se vocês não pagarem o resgate. Então imagina o que é isso, uma família vivendo isso, né? Então nós temos uma bênção de termos um estado seguro nesse ponto. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, acontece muito isso em outros lugares do mundo. Mas quando um sequestro acontece, a chantagem é essa:
ou você paga o preço que eu quero, ou essa pessoa morre. E era assim que nós estávamos nas mãos do diabo. Nós fomos sequestrados pelo diabo, e ele constantemente ligava para Deus e falava assim: se o preço não for pago, eles todos estão mortos. E aí, igreja, preste atenção, porque isso é maravilhoso. A maioria dos sequestros que acontecem hoje, eles não são resolvidos com pagamento de resgate, porque a polícia tem uma cultura de que não se paga resgate. Acha onde está, né, o cativeiro ali, liberta. Então muitos sequestrados, o cativeiro é invadido, a polícia pega a pessoa de lá, quase sempre os sequestradores são mortos e acontece isso. Mas eu quero que você entenda que Jesus poderia ter feito isso. Jesus poderia ter ido lá no cativeiro e tomado a gente à força do diabo, sim ou não, gente? Claro que sim, mas ele não faz. Ele prefere pagar o preço justo, e ele paga esse preço com a sua vida. Então nós recebemos aqui um resgate, nós somos livres, e é por isso que não tem mais culpa, porque tudo foi pago. A graça de Deus nos foi dada de graça, mas ela não foi barata. A graça de Deus custou a vida de Cristo, o Filho de Deus. Por que teve que custar a vida? Porque Hebreus 9:22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Então Jesus Cristo pagou o preço para que pudéssemos ser livres. Igreja, entenda isso definitivamente. Não há mais culpa, não há mais prisão. As cadeias foram abertas. Aleluia! Olha só como é terrível viver no peso da culpa. O salmista escreveu o Salmo de número 38, e no verso 3 e 4 ele disse assim: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Preste atenção nesse texto, porque ele é o retrato de muitas pessoas. Pessoas que estão escravizadas no pecado ainda, vivem como se estivessem se afogando. Pessoas que estão presas no erro e no pecado, elas vivem como que sufocadas, e só quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo. Falta o ar, falta perspectiva, a vida é como se fosse totalmente nublada, você não consegue enxergar o amanhã, uma angústia de morte te ocupa, o teu sono é perturbado, o teu dia é conturbado, é um tormento. Viver preso, o pecado promove culpa e peso insuportável. O pecado, ele nos joga para baixo, é um sentimento de culpa que fica martelando em todo o tempo, mas eu preciso entender que em Cristo eu encontro essa liberdade e essa redenção, e eu sou livre de toda a culpa. Será que alguém pode dizer um aleluia nessa noite por isso? Então o terceiro ponto que eu aprendo aqui é: seja livre também da condenação do pecado. Então seja livre da culpa e da condenação. Paulo escreve em Romanos 5:9, ele diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Preste atenção, essa palavra justificados que Paulo está usando aqui, ela é o grego dikaio, que significa tornar justo. Justificado aqui é evidenciar alguém a estar como justo, é declarar justiça, pronunciar alguém justo, é um termo jurídico. E o que Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus nós fomos absolvidos da condenação. Sabe, igreja, então você pode dormir tranquilo hoje, porque não tem mais nada que possa te condenar. Eu não sei se você já passou por um processo jurídico, alguma coisa assim, um processo criminal. Isso é terrível, gente. Então a pessoa que vive nisso, ela está ali em pânico, porque ela não sabe qual hora que chegará, o juiz vai marcar a audiência, e ela pode sair dali presa, ela pode sair dali com sérios problemas. Assim era a nossa vida antes de Jesus. Nós estávamos numa tensão, mas agora não. Ei, Jesus veio e pagou todo o preço, e toda a dívida foi cancelada. Agora não tem mais culpa, não tem mais peso e não tem condenação. O diabo nunca vai poder apontar o dedo em você e dizer: você ainda me deve algo. Você vai dizer: não devo, porque Jesus pagou na cruz do Calvário. Amém ou não, gente?
Eu tenho uma preguiça de crente que tem medo do apocalipse. Disfarça se você é um desses. Ai, mas eu estou com, ai meu Deus, o medo que agora essa guerra está chegando no fim, e não sei o que, não sei o que. Tem que ter medo do apocalipse. Você aqui não entregou a vida para Jesus? E se você não fez isso, você vai ter a oportunidade agora de fazer e pronto, problema resolvido. Porque o que Paulo está dizendo aqui? Nós seremos salvos do que, igreja? Da ira de Deus. Pastor, o pau vai quebrar. Vai. Se você acha que o negócio está difícil, vai piorar. Que é isso, pastor? Dá uma palavra boa para a gente. Estou te dando uma palavra boa. Nós seremos salvos da ira de Deus. Nós vamos ter agora o módulo escatologia na Escola Cultura do Céu. Tem crente que não matricula porque tem medo de ler Apocalipse. Pelo amor de Deus, irmão. No final do Apocalipse você vai aprender que Deus vai nos livrar. Ai, pastor, mas vem tribulação, grande tribulação, vem fogo do céu, vem não sei o que. Tudo isso vai acontecer sim, mas a Bíblia nos garante que nós estamos livres da ira de Deus. Não tem mais condenação. Então quando o diabo ficar tentando falar que você não presta, que você é isso, que você é aquilo e tal, você tenha consciência disso, que não tem mais condenação nenhuma. Então Deus, olha só, 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, sabe quem Ele vê? Cristo. Então justificado não significa dizer que o homem é justo, ok? Nós não somos justos, nós somos justificados, é diferente. Qual é a diferença disso? É porque quando Deus olha para nós, Ele vê o justo, Ele vê Jesus Cristo, que pagou o preço no nosso lugar, Ele morreu por nós, então por isso que somos justificados. Quarta coisa que eu aprendo sobre liberdade pelo sangue de Jesus é: seja livre em sua consciência. Põe a mão assim e diga: minha consciência precisa se libertar. E fala para quem está ao teu lado: a tua também. Porque às vezes o irmão não falou, aí você fala para ele. Vamos ler Hebreus 9,14? Hebreus 9,14 está na tela. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, olha isso, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Igreja, preste atenção. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo em nós? Ele está formatando a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar as coisas, para que nós possamos pensar de forma santa, bíblica e segundo a vontade de Deus. Nós fomos desenhados por Deus para pensarmos em coisas boas, ter o cultivo de boas emoções e viver de forma equilibrada. Mas você já viu o quanto as coisas ruins pregam na gente? Você sabia que notícia ruim corre 20 vezes mais rápido que uma notícia boa? Eu fico numa raiva de gente que quando morre, por exemplo, esse tempo morreu o Silvio Santos, quem lembra? Morreu o Pelé, grandes personalidades. Aí o povo vai, morre o Silvio Santos, a primeira coisa que ele faz é ir lá no Instagram dele, pôr a foto e falar assim: morreu o Silvio Santos. Quem te perguntou? Você é repórter? Você agora trabalha no Mais Goiás? Não, pastor, mas eu estou avisando para quem não sabe. Quem não sabe? O mundo inteiro sabe que o Silvio Santos morreu, que o Pelé morreu, mas o povo gosta, parece, de propagar tragédia, notícia, desgraça. Eu sei que a palavra é pesada, mas é isso que o povo gosta de falar, sabe? E notícia boa? Não, não conta. Conta notícia boa. Para de ficar apegando a coisas ruins. Olha o que essa neurocientista chamada Caroline Leaf disse: de 75 a 89% das doenças são originadas dos seus pensamentos. Se você ajustar a sua mente, você se livrará de muitas doenças. Gente, começa aqui, ó. Nós precisamos entender. Você já viu alguns casos, a pessoa está com câncer há muito tempo, está com câncer e ela está vivendo e tal, de repente vai no médico e descobre. Aí a pessoa, às vezes nem era um exame para isso, descobriu, passam poucos dias, a pessoa morre. O que é isso? O poder do pensamento. A pessoa se apega: agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Morre.
Sabe, enquanto a gente não sabe, a gente está lutando, está vivendo, está tocando a vida. A doença está ali, mas a gente está enfrentando, a gente está com perspectiva, e as coisas funcionam. Então pare de pensar naquilo que é ruim, receba uma renovação da tua consciência nessa noite, seja livre de todo o peso, de todas as coisas malignas, e viva pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que é mal vai nos levando a um processo de degradação da nossa consciência, e vai nos impedindo de perceber o nosso verdadeiro, a verdade de Deus ao nosso respeito. A gente começa a esquecer quem nós somos em Deus, de tanta coisa ruim que falam para nós. Então, nós precisamos entender que, eu sei que isso é um termo que o mundo coach usa muito, né, mas eu gosto, é ressignificar. É colocar um significado novo naquilo. Pastor, mas eu tenho pensamentos ruins, coisas que ficam na minha cabeça, como que eu faço? Eu não consigo esquecer. Não vai mesmo, porque não é amnésia. Mas você coloca uma coisa boa em cima daquilo, e vai trazendo algo novo na tua vida. É isso que Deus tem para nós. Transformar a forma de pensar, ser livre na tua mente. Então olha só, como eu falei para você, a libertação ela acontece numa progressão. Livre do domínio do pecado, livre da culpa do pecado, livre da condenação do pecado, e agora eu passo a ter uma consciência que está nessa nova dimensão, porque agora eu sou livre. Por isso que Romanos 12:2, que é um texto conhecidérrimo, vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual que é a vontade de Deus, gente? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que Deus tem para você está dentro dessas três coisas aí, ó. Coisas boas, agradáveis e perfeitas. Pastor, estou só pensando em coisa ruim, desagradável e estragada. Não é o que Deus tem para você. Renova a tua mente. Pastor, não estou conseguindo nem dormir. Quando você perder o sono de noite pensando em coisas ruins, desagradáveis e incompletas, dobre o teu joelho na beira da cama e diga: Espírito Santo, renova a minha mente. Renova a minha mente. Vai para a palavra, marca Romanos 12:2 e crava dentro de você: a vontade que Deus tem para a minha vida é boa, agradável e perfeita. É isso que eu quero pensar. Aí você vai levantar de manhã cedo, pode até estar com as olheiras, porque aquela noite você não dormiu legal, mas você está todo animado, porque hoje eu vou viver a vontade de Deus. E vai passando o tempo, isso vai mudando. Você vai deixar de ser uma pessoa pessimista, não é verdade? Por uma vez, uma empresa de chinelos havaianas, antes de fazer a infeliz campanha que eles fizeram, mandou um vendedor lá para um país muito distante. Não vou dizer a nação, é uma história fictícia para não gerar aqui polêmica, hoje está tão difícil, né? Mas mandou a pessoa lá para uma tribo lá não sei onde. Aí o cara desceu, o vendedor de havaianas. Quando ele desceu, ele viu todo mundo na tribo descalço. Ele ligou na hora para o gerente e falou assim: pode me levar de volta, não vou vender nenhum chinelo aqui, todo mundo só anda descalço. O gerente trouxe ele no mesmo voo, pode entrar, já desceu o avião, já subiu, manda o outro no lugar. O outro chegou depois de uma semana. Quando ele desceu, e o gerente não falou nada, quando o outro desceu, viu todo mundo descalço, pegou o celular e falou assim: manda mais uma carreta de chinelo, porque aqui todo mundo anda descalço, eu vou vender chinelo para todo mundo. Entenderam? Pegaram? Viu a diferença do pessimista? Ninguém vai comprar pamonha. Pamonha não, porque pamonha é uma coisa maravilhosa. Eu não sei porque que chama a gente mole de pamonha. Não devia falar essa coisa, gente ruim é um pamonha. Não é pamonha não, é outra coisa ruim. Pamonha é maravilhoso, gente. Sabe, gente, enxerga o que Deus tem para a tua vida. Eis o dia. Sabe como é que Davi acordava? Davi abria a janela do palácio e ele falava assim: eis o dia que o Senhor criou, eu vou me alegrar e vou me regozijar nele. Tem gente que já acorda e fala assim: ó, por que eu não morri essa noite? Miséria. Ele diz: pelo amor de Deus, deixa o Espírito Santo renovar a tua mente, leia a Bíblia e nós vamos viver o melhor de Deus, amém ou não? O pastor ficou nervoso. Não, é porque eu quero que você viva o melhor de Deus. Aí eu fico assim. Quinta coisa e penúltima:
Seja livre da acusação espiritual. Gente, o diabo, pensa num bicho miserável que fica querendo acusar a gente, é o diabo. Mas olha o fim dele aí, ó, miserável. Apocalipse 12, 10. Você que não gosta de Apocalipse, toma essa aí, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma voz forte, como um som de um teclado. Não, está aqui. Uma voz forte do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi, olha o fim do diabo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Olha a função do bicho, dia e noite fica tentando acusar. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Ei, o diabo está aí para acusar. O diabo está aí para ficar apontando o dedo em você. O diabo fez um filme, e o nome do filme é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Diretor Satanás. Ele fica tentando dizer: você não mudou não, cara. Eu sei o que você fez com a tua família. Eu sei o que você fez, mulher, no passado. Eu sei o que você lembra quando você morou naquela cidade, quando você fez aquilo. Essa é a função dele, miserável, acusador. Mas quando o diabo tentar lembrar o teu passado, você mostra para ele o futuro dele. Porque o nosso passado pode até ter sido manchado mesmo. O nosso passado pode até ter acontecido alguns deslizes e alguns erros, mas ele foi limpo pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz por nós, e Deus não se lembra do que fizemos, e Ele tem um futuro de glória preparado para nós. Mas quando o diabo tentar lembrar o seu passado, você lembra ele do futuro que o espera: condenação eterna, prisão eterna, e nós, liberdade eterna em Cristo Jesus. Então, olha só, 1995, quem já era nascido nesse ano? Há alguns aqui. Quem lembra da banda Resgate? Banda Resgate? Alguns? Você sabia que a banda Resgate em 1995 lançou uma música maravilhosa? É um rock and roll. Quem não gosta de rock and roll vai assustar um pouquinho, mas não julga pelo ritmo não. Ouça a letra, e o tema dessa música é acusador. A banda Resgate cantou com perfeição em 95, como que o diabo tenta fazer, mas eles deram uma resposta extraordinária. Solta esse rock and roll aí para nós, DJ. Cabeça e som. Presta atenção na letra, tá? Eu conheço as tuas mentiras. Tá falando do diabo. Esse pobre tom da tua voz, toda falsidade nas tuas palavras, não esconde a maldade do teu pensar. Olha o que ele faz. Mente quando fala que não há perdão. Mente desde o dia em que caiu do céu. Mente sem autoridade pra tirar a primeira pedra. É sujo, o diabo é sujo. Mas agora olha a resposta dos filhos de Deus. Não existem mais coisas do passado. Não há medo, não há morte ou ilusão sobre mim, a marca do Cordeiro. Não há jugo, não há laço de acusação. Eu sei, fui comprado por um alto preço. Eu sei, você tá debaixo do meu pé. Eu sei, nada poderá me separar do amor de Deus. Aí, tá bom, só até aí. Quiser ouvir mais, escuta em casa. Gente, que rock and roll maravilhoso é esse? Você que não conhecia a banda Resgate, você está perdendo o melhor dessa terra. Olha que letra, né, pastor? Fechou o coração quando é rock. Presta atenção na letra, não é o ritmo não, tá?
Olha só, isso aqui é uma denúncia contra o reino das trevas. O diabo está aí para ficar colocando o dedo, acusando, eu sei e tal. Mas você vai declarar. Nós vamos declarar agora em voz alta. Põe para nós aí, Manu, por favor, Romanos 8:38. E você não vai falar isso aqui não, você vai gritar pela fé em nome de Jesus, porque esse é um dos textos mais fortes da Bíblia Sagrada. Vamos lá juntos? Romanos 8:38. Quem está em casa fala também, não fica só assistindo aí não, cochilando. Vamos lá, vamos junto. Romanos 8:38. 1, 2, 3. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos aplaudir bem forte Jesus. Isso, dá um brado de vitória aí no teu lugar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu Deus, tem alguém feliz nessa noite por isso? O diabo está louco porque ele quer que você acredite, ele quer que você fique nesse jogo de acusação, de medo, de culpa, de prisão. Não, hoje é noite de libertação, de libertação. Eu tenho duas notícias para você. Uma é excelente, a outra nem tanto, mas é boa também. A primeira excelente é que tudo o que precisava acontecer para eu e você sermos libertos já aconteceu. Jesus pagou o preço geral na cruz do Calvário. Amém? Isso é ótimo. Pronto, gente, o diabo não tem mais poder. Agora a segunda notícia é que essa vida de liberdade vai contar com a nossa participação. Por isso que não é tão boa, porque a gente gosta que Deus faça todo o trabalho. E muita gente não quer ter trabalho nenhum, não é assim que funciona. Eu e você temos uma parcela de colaboração com isso, de participação. Agora eu entendo, eu vou viver, eu vou mudando minha mente, eu vou abandonando a culpa, eu vou abandonando a condenação, eu vou transformando a minha mente, e assim eu vou me parecendo mais com Cristo. É um processo, é um processo. Então, queridos, o último ponto que nós aprendemos nessa noite é: seja livre da morte espiritual e eterna. Hebreus 9:12, Paulo diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Antigamente, no Testamento Antigo, o sangue de bodes, de animais, eram usados para trazer um paliativo, um perdão temporário para as pessoas. Então era mais ou menos assim: um homem pecava, ele pegava um animal e ele colocava a mão na cabeça desse animal, e era como se ele fizesse a transferência do seu pecado para o bicho. E quando essa transferência era feita, o bicho era morto. Então era assim: eu pequei, eu preciso morrer, mas eu não quero morrer, então eu vou matar esse bicho no meu lugar. Eu estou falando assim bem grosseiro, para vocês entenderem mais o que acontecia no Antigo Testamento. Era uma substituição. Por isso que animais eram mortos em sacrifícios, em cultos a Deus. Faz parte da lei. Eu sei que hoje as pessoas não querem. Minha mãe achou um monte de lagarta lá na casa dela. Talvez você até viu esse vídeo, né? E ela viu uma planta cheia de lagarta e ela ficou assustada, gente, porque quase toda mulher tem problema com lagarta, porque esse corosão, né? E minha mãe, tadinha, na inocência fez um vídeo matando as lagartas. Gente, o vídeo deu mais de 100 mil visualizações. Explodiu, o povo entrava: só a velha louca, matando as lagartas, tadinha. A minha mãe: leva para sua casa então. Leva, vai criar lagarta na sua casa, eu mato mesmo, tá aqui. Então hoje não pode matar mais nem lagarta, né? Porque o povo é muito mimizento. Deixa para lá. Não pode judiar dos bichinhos mesmo não, né? Mas esses aí, esse pode, né, gente? As mulheres acham que pode matar lagarta? Pode. Então os homens vão matar as lagartas, não tem jeito, gente. Ou então pega e leva para um outro lugar. Põe numa caixa, vai para uma floresta e solta elas lá, porque lá é o lugar delas. Beleza, gente? Então, mas no Antigo Testamento era assim que funcionava. A pessoa pecava, a instrução da lei era: passa o pecado para o animal e mata ele. O animal morreu no meu lugar. Só que isso não resolvia o problema, porque depois o pecado dominava de novo. Um animal não pode substituir uma pessoa.
Animal é um bicho irracional, então não funcionou. Aí agora eu quero que você entenda o que Jesus veio fazer por nós. Ele veio morrer no nosso lugar como os animais morriam no Antigo Testamento, mas agora não é mais um bode, um cabrito, um cordeiro qualquer. É o Cordeiro Santo de Deus, vertendo o seu sangue na cruz, para nos livrar da morte eterna. Jesus nos deu a vida eterna. Então, pastor, era realmente necessário que Jesus morresse na cruz? Gente, está chegando o alto de Páscoa, a Rosana já avisou, será extraordinário. Não falte. Pastor, vou viajar, vou aproveitar o feriado, volta mais cedo. Vai ter apresentação sexta à noite, sexta da paixão, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu te dou um conselho pastoral. Eu sei que é feriadão, sexta já é feriado, quinta um monte de gente viaja. Volta antes e pega uma das apresentações do domingo, porque você não pode perder, vai ser algo maravilhoso. E presencial é 100 vezes melhor do que no online. Então na Páscoa nós vamos mostrar aqui, no alto de Páscoa, a paixão de Cristo. Mas será que era preciso mesmo? Aí eu quero que você veja o que John Stott escreveu. John Stott disse: quem não entende a necessidade da cruz não entende a gravidade do pecado. Pastor, acho que não precisava da cruz. Não, você não entendeu. Precisava, porque eu e você tínhamos que morrer. O salário de quem pecou é morrer. Então Jesus tinha que morrer no nosso lugar. Aí eu quero ler para você um dos textos mais fortes da Bíblia sobre a morte de Cristo, que é 1 de Pedro 2, 22 ao 24, no qual Pedro diz assim: ele, Jesus, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluia! Então em Jesus nós somos livres de verdade. E é por isso que está escrito em João capítulo 8, verso 34. Jesus respondeu: eu digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, quantos filhos de Deus nós temos aqui? O filho pertence a ela, ou seja, à mesa, para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Então nós precisamos entender que essa libertação está disponível para nós.